Pronto. A paz do Senhor a todos os irmãos do curso Seifa, Conemar de Ceará. Para mim é uma honra receber nesta noite nosso pastor presidente do Campo de Oroz, pastor Josué. Para mim é uma honra maravilhosa receber. E também gabaritado também dentro do conhecimento bíblico. Para mim é uma honra receber a sua pessoa, pastor. Seja bem-vindo. E se o senhor precisar de mim, por favor, fique à vontade. Estou aqui às suas ordens. A paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos ao Seifa. A aula é toda sua. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, desde já eu quero agradecer aí a oportunidade e o carinho, né, consideração e as honras, né, nosso pastor Diogo, por confiar nessa aula, esse conteúdo, para que a gente possa aprender mais, todos juntos, né? E me ficou sobre a responsabilidade as cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses. E o conteúdo da carta aos Tessalonicenses, ela tem uma proposta que, dada pela própria revista, ou pelo próprio conteúdo da revista, acredito que de uma forma bem resumida, né, para que toda os pontos mais importantes, ou o foco do ensino, seja bem extraído, seja bem aplicado. A carta, ela é direcionada à igreja por alguns fatores, né? Primeiro, a defesa de Paulo, as suas credenciais, a confirmação do seu ministério, do seu chamado, em alguns pontos, e alguns temas escatológicos, né? Aqui na revista é apresentado dois pontos principais, são as congratulações e o consolo. As congratulações é voltada para essa apresentação de Paulo e a defesa do seu apostolado, e o consolo é em relação à vinda do Senhor Jesus. Aqui nós vamos tratar ponto a ponto, acompanhar bem, nós temos aí um tempo bem considerável para a gente entender todo o conteúdo da revista, e eu fiz questão, pedi até o pastor Diogo para deixar aí a revista à disposição, né, para a gente acompanhar, né? Aqui no prelúdio, nós temos as epístolas de Paulo à igreja de Tessalônica, são famosas ao ensino que encerram sobre a segunda vida de Jesus Cristo e os eventos associados. Estas duas epístolas, o discurso do Monte das Oliveiras e o Apocalipse de João, formam as três principais porções proféticas do Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, a nota escatológica está vinculada a dois temas muito importantes: as congratulações aos crentes de Tessalonicenses pela conversão, pelo progresso na fé, e a exortação a um maior progresso, com ênfase particular ao consolo devido à expectação acerca da parousia, né, que é a vinda de Jesus. Destinatário, a igreja de Tessalônica, né, evidentemente, e o autor da carta é o próprio apóstolo Paulo, certo? Fica evidente no versículo 1 do capítulo 1. Possivelmente escrita no ano 50 depois de Cristo, essa parte de datas, essa questão cronológica, ela varia um pouco de edição para edição, né? Então, a tradição de eruditos atribui a escrita dessa carta no ano 50, alguns deles, né? Outros pode ser que deem um outro ano, né?
Local e origem, a interpretação mais provável é que Paulo escreveu 1 Tessalonicenses pouco depois de Timóteo alcançá-lo em Corinto. E aqui nós temos três referências em relação a isso. A ocasião é que Timóteo tinha acabado de chegar em Tessalônica, portanto, alguns assuntos que Paulo faz referência ao escrever a epístola, para entender as necessidades dos tessalonicenses, são baseadas no relatório que Timóteo havia trazido, certo? Então, a ideia principal da carta é apresentar algumas questões que gerou preocupação para o apóstolo Paulo, ou melhor, gerou uma necessidade, devido aos relatos de Timóteo. Paulo sentiu a necessidade de escrever essas cartas, né, para que o povo pudesse permanecer firme na esperança da vinda de Cristo. Já nos tempos dos apóstolos, até mesmo um pouco depois do tempo de Jesus, a vinda de Jesus foi muito questionada, foi um assunto que alguns diziam que já tinha acontecido, ou que Jesus não havia ressuscitado. Então, muitos temas, muitas confusões foram levantadas em relação a isso. E Paulo tinha a necessidade de fortalecer essa ideia no coração dos irmãos, da igreja, né? Serviu para eles e serve para nós nesses dias, para instruirmos a igreja do Senhor Jesus da melhor forma possível, dentro da sua palavra, né? Uma visão geral aqui, né? Adversários judeus da igreja estavam caluniando Paulo. Se conseguisse persuadir os convertidos que ele estava simplesmente procurando arrancar o dinheiro, dizendo que ele estava procurando arrancar o dinheiro deles e que a mensagem que ele pregava provinha dele próprio, sem autorização divina, dificultariam a permanência dos cristãos na fé, de sorte que Paulo gasta um bom espaço nos 3 primeiros capítulos refutando o tipo de acusação que poderia ser feito contra ele. Então, pronto, aqui é o ponto X, a visão geral da carta, certo? A primeira carta, principalmente, né? Os 3 primeiros capítulos são apresentados essas defesas. Nós vamos ver também cada ponto em cada carta, né? E o objetivo principal é fortalecer os irmãos acerca da perseguição que havia sobre a pessoa de Paulo e os irmãos na fé. Um ponto importante aqui, um acréscimo que eu quero passar para os irmãos é o seguinte, que as cartas de Paulo, elas são conhecidas como uma doutrina sistematizada, certo? Você pode ver que os outros apóstolos, eles não sistematizaram tanto a doutrina apostólica quanto o apóstolo Paulo, certo? Nós temos aqui informações importantíssimas. Dentro das outras epístolas, você vai ter algumas informações um pouco vagas, mas Paulo ele traz com precisão eventos escatológicos. Para quem não andou com Jesus e ter precisão de assuntos e eventos escatológicos como Paulo, é algo inacreditável, né? Nós temos a carta aos Coríntios, que Paulo diz que conheceu um homem, não se sabe se no corpo ou fora do corpo, ele subiu até o terceiro céu e lá viu coisas inefáveis, né? Paulo, aparentemente, ou como nós cremos, recebe uma revelação de Deus acerca disso. E nós temos uma escatologia própria de Paulo, certo? Em nenhum momento desvinculada dos conteúdos que tinham sido já passados por Jesus, né, em Mateus, a partir do capítulo 24, e dos outros textos associados, né, que nós apresentamos aqui. Então, nós temos aqui uma doutrina precisa, uma escatologia precisa, e uma igreja que era fortemente ensinada e doutrinada. Todas as vezes que judeus ou falsos judeus, aqueles que faziam proselitismo para o cristianismo, eles ainda tinham suas raízes bem vinculadas ao judaísmo e a ressurreição era algo comum entre eles, porém, a forma que Paulo vem aplicar gera uma confusão, gera um incômodo, porque apresenta o assunto da parousia, né, ou parousia, como algumas traduções apresentam, tá bom?
Então, vamos lá. Outro problema da igreja de Tessalônica é que muitos crentes achavam que Cristo voltaria logo. E quando alguns deles morreram, os sobreviventes acharam que os falecidos perderiam todos os espetáculos da volta de Cristo, né? Existe um texto no Evangelho de Mateus, eu quero jogar essa. Eu sempre gosto de participação e eu quero jogar com vocês. Jesus diz assim, em Mateus, e se o pastor Diogo tiver uma Bíblia aí, a gente vai ler junto, né? Deixa eu colocar, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, eu vou colocar Mateus capítulo 25, tem uma palavra bem interessante que ela tem sido uma pedra no sapato de muitas pessoas e talvez pode ser uma dúvida dos irmãos, tá? Deixa eu ver aqui o versículo. Só tem um problema, eu sou ruim de referência. Se eu não procurar, eu não encontro. Se o pastor Diogo conseguir me ajudar aí, é o texto que fala que não passaria esta geração até que eles presenciassem ou vissem, né, a questão da vinda do Filho do Homem. É no capítulo 25. Agora eu não estou aqui conseguindo achar o versículo que talvez poderia agregar para a gente. Parábola dos talentos. Pastor, Oi, pode falar. Mateus 24, 34. É o 24, é? É, Isso. Estava procurando no capítulo errado. Obrigado, gente. Podendo me ajudar, pode falar, tá? Diz assim, ó. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A ideia de Cristo Jesus vir cedo, ou vir na época deles, ou vir naquele período, ou que ele estaria próximo, isso foi um problema dentro de todo o tempo. Para você ter uma ideia, no século XIX, no século XV, no século XVIII, houve grandes questões acerca da vinda de Cristo. Algumas denominações, elas estavam premeditando a vinda de Jesus ou marcando datas, certo? Era a mesma situação da igreja de Tessalônica, né? Muitos crentes achavam que Jesus ia voltar para aquela geração, certo? Então, a ideia era, vamos entender que a ideia que muitos tinham era mais ou menos extraída desse texto de Mateus capítulo 24. Existem doutrinas, e aqui até um ponto de uma raiz da Igreja Católica, que ela usa esse texto para dizer que a vinda de Jesus ou todos os acontecimentos escatológicos aconteceram dentro desse período aqui, tá certo? Que não passaria esta geração até que todas estas coisas acontecessem. Então, que coisas eram essas? Você olha o contexto de Mateus capítulo 24, você vai ver ali o anticristo, né? Então, atribuíram o anticristo como Nero, que foi aquele que tocou fogo em tudo, né? Destruiu tudo e culpou os cristãos por tudo que aconteceu. Então, de lá para cá, surgiram também outros falsos profetas, anticristos e tudo mais, né? Até recentemente, o próprio Hitler foi também considerado um anticristo, tá certo? O que é que eu estou querendo passar para vocês aqui? É que esta ideia de que a vinda de Jesus, ela está próxima, ou aconteceu, ou já vai acontecer, até hoje nos nossos dias, né? Eu acho que alguns de vocês já chegaram a especular, né? Jesus vai voltar
daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque tudo que está acontecendo para que tudo se forme. Mas Jesus pode vir daqui a 100 anos. Jesus pode vir daqui a 20 anos. Jesus pode vir daqui a 200 anos, a 1000 anos. A questão é o que é que eu quero passar para vocês? É que, como igreja, nós temos uma palavra que nos dá uma esperança de vivermos uma vida em paz e em santidade com Deus, sem ter esta presunção de dia e de hora. Os discípulos, em Atos dos Apóstolos, eles disseram: Senhor, em que dia, em que época vai ser a tua vinda? Né? Atos capítulo 1 diz, né? Aí ele diz assim: olha, quanto ao tempo e às estações, não compete a vocês saberem, certo? Mas vocês serão minha testemunha, Jerusalém, Judéia e tal. Então, a ideia aqui é que a igreja permaneça com a esperança no coração, que não seja retirada a ideia do coração da igreja, mas que eles permaneçam firmes, porque nada foi mudado da escatologia, nada foi mudado do assunto, né? Nós ainda estamos dentro do tempo do fim, e Jesus pode vir a qualquer momento, ou a gente pode partir para se encontrar com ele a qualquer hora. Nós não sabemos o nosso dia, né? O dia do nosso amanhã, tá certo? Continuando, alguém quer comentar, fazer alguma pergunta para a gente dar continuidade aqui? Agora não consegui levantar a mão, não. Fique Se à alguém vontade. levantar a mão, pronto, vamos lá. Os crentes de Tessalônica constituíam uma igreja nova, não tendo estado na fé o tempo suficiente para compreender muitas coisas que já eram um ponto pacífico para os cristãos mais amadurecidos, né? Como uma igreja nova, precisava de instruções e cuidado. Esse cuidado que Paulo apresenta é sempre com a igreja, mostra o zelo do apóstolo pelas almas que ele havia alcançado, né? Aí vamos aqui, eu vou precisar dar uma adiantada para a gente ir para os pontos mais importantes, né? E na segunda carta aos Tessalonicenses é o aprofundamento desse assunto, tá? Em aspectos, em alguns aspectos, a primeira carta tinha sido um sucesso e não havia necessidade de repetições. Paulo passa boa parte do tempo em Tessalonicenses defendendo os ataques dos caluniosos, né, acerca da sua pessoa, acerca do seu ensino e acerca dos assuntos, né? E aqui é evidente que ele havia calado a oposição, mas em outros aspectos ele enfrenta os mesmos problemas. Existe ensino novo, como na questão do iníquo, né, a questão do anticristo. Aí ela vem outro problema, a questão do anticristo, né? Então, Paulo precisou fazer ou reforçar numa segunda carta a questão do iníquo, por quê? Para nós, assembleanos, que temos a doutrina da Assembleia de Deus, a vinda de Jesus, o sinal, escuta isso aqui, o sinal mais evidente acerca da vinda de Jesus, quando isso acontecer, isso não é marcar relógio, isso não é marcar data, isso não é marcar nada, mas quando isso acontecer, a união de governos ou um líder mundial sendo apresentado para governar o mundo inteiro, gente, pode se preparar mais ainda, porque aí é a vinda de Jesus que estará a qualquer momento, né? Nós estamos nisso ainda, tá bom? Mas quem sabe a gente vai discutir isso um pouquinho mais na frente. Quem sabe a gente vai ver a vinda do anticristo. E aqui eu deixo essa pergunta para vocês, tá? Para a gente já ir interagindo aqui, tá bom? Qual dos que estão aqui acreditam que nós vamos saber quem é o anticristo? Qual dos que estão aqui? Certo? Quem, quem acredita nisso, coloca a mãozinha aí. Quem não acredita, permaneça como está, tá certo? Ninguém acredita? Estão todos no mesmo. Estão todos Então, fica lá. concordantes, né? Estão com medo de responder. Como é? Não estou com medo de responder. Ou estão com medo Está de todo responder, mundo. né? Opa, o Edivaldo levantou a mão, Edivaldo. Olha. Opa, Edivaldo levantou a mão. Pronto. Pastor,
Pode dizer, pode É, falar. é, é assim, a minha opinião, né? É provável que nós, né, a gente possa até conhecê-lo, né? Mas eu acho que a gente não vai chegar aí à questão da, vamos dizer assim, de passar por pela grande tribulação que ele vai impor sobre a igreja. Né? Quando o negócio estiver apertando mesmo, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Né? Mas eu creio eu creio que já está, né? Que haverá umas Já indicações, existe. né? Isso, já existe esse homem e falta somente ele se manifestar diante do público, né? Essa é a minha Ótimo, opinião. ótimo. Vamos ler Mateus 24, bem rapidinho, tá bom? Eu queria que vocês olhassem comigo aí uma coisa muito interessante. Eu vou dizer para vocês, a Bíblia fala sobre esse assunto e fala de forma bem incisiva, tá certo? É bem fácil de entender, tá bom? O capítulo 24 de Mateus é a escatologia de Cristo, certo? O capítulo 24 inteiro é a escatologia de Jesus. A partir do capítulo 25, ele vai parabolizar o ensino dele, porque Jesus sempre pegava um conteúdo e ele trazia ilustrações, como era o caso das parábolas, para que ela trouxesse também um pouco mais de compreensão acerca do assunto e para que isso ficasse bem mais esclarecido, tá? Agora, no capítulo 24, Jesus vai falar o seguinte aqui, ó, a partir do verso 3, ó. Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá do tempo do fim, né? Aí Jesus disse, olha, tem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, né? Enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, fiquem atentos, não se assuste, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha a ênfase de Jesus aqui, ó, ainda não é o fim, certo? Vamos lá. Por isso se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são os princípios das dores, certo? Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Nós estamos vivendo essa época, né? Quantos escândalos, quanto ódio, quanta traição existe hoje no meio da igreja, certo? Então, isso, nós estamos vivendo esse momento aqui, né? Eu digo que nós estamos vivendo o princípio das dores, o princípio, tá bom? Vamos lá entender o conteúdo. O princípio é algo que vai acontecer antes do arrebatamento, tá bom? Olha, nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Eu antes de vir para a aula, eu estava vindo um falso profeta que ele estava incorporando o pai de uma jovem que já tinha falecido e ela não tinha pedido perdão para ele. E ele estava dizendo assim: eu sou seu pai, minha filha, você pode me pedir perdão agora. E a menina chorava, dizendo: ô pai, me perdoa. Tinha assim, espiritismo puro dentro da igreja, né? Um espírito do anticristo, uma coisa assim totalmente absurda. São falsos profetas, né? E a igreja desse cara é lotada, irmão, lotada. Aí vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que ficar firme até o fim, o que é que diz o texto? Esse será salvo. Olha aqui mais uma vez a ênfase de Jesus acerca do fim. Mas aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aí, ponto para mais uma ênfase do fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. E o que é que diz o resto? Então virá o fim. Mais uma ênfase de Jesus, certo? Essa ênfase de Jesus acerca do fim, ele diz que o princípio das dores ainda não é o fim, mas o fim será quando a igreja for salva. Então, o que é que nós entendemos? Porta da graça se fecha, arrebatamento da igreja, e olha aqui, no versículo 15 em diante, vem a aparição do anticristo, tá? Quando, pois, vocês virem
situado no lugar santo, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço, não desça para tirar água ou alguma coisa. Aqui já é a aparição do anticristo, certo? Quando ele estiver sentado lá no trono. Gente, o escárnio do anticristo, que Paulo vai enfatizar isso aqui lá em Tessalonicenses, é o fato dele já querer governar ou já estar sentado no templo, né? Nessa construção desse terceiro templo que está quase em andamento aí, já, né? Os utensílios já estão prontos, a parte sacerdotal já está toda pronta, agora o templo, eu arrisco em dizer, que eu gosto de chutar, que nesse governo de Donald Trump, acredito que vai conseguir um conselho aí, e eles vão dar autorização para a construção do terceiro templo, tá certo? E aí é onde o anticristo vai querer se manifestar. Aí Jesus já vem direcionado para os judeus, dizendo, olha, pois vocês aqui que vão ficar, vocês cuidado, porque não desçam, não subam, porque esse cara aqui é o que foi profetizado pelo Daniel, certo? O abominável da desolação. A própria personificação de Satanás na pessoa do anticristo. Tá bom? Eu li esse texto de Mateus 24 porque ele está totalmente ligado ao que Paulo fala em Tessalonicenses. Tá bom? A gente pode continuar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podem ficar à vontade, gente. Amém? Vamos continuar, né? Vamos lá. Sobre a contribuição da carta, certo? Esta carta oferece contribuições importantes ao nosso conhecimento escatológico, e nós estamos ansiosos para isso, né? Na primeira carta, ficamos sabendo que não há problema algum com crentes que morrem antes da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, essas pessoas serão as primeiras a ressurgirem dos mortos e elas virão a Ele. Depois disso, os crentes que estiverem vivos na ocasião serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor. Tessalonicenses, capítulo de número 4. E na segunda carta, Paulo estimula os crentes a não ficarem agitados e perturbados com especulações escatológicas. Você sabe qual é a coisa que mais me incomoda? Hoje, principalmente com o advento, o crescimento espantoso das redes sociais, são as opiniões. Gente, o Papa vai morrer. Vixe, o que vai vir agora é o anticristo. Ah, o Papa vai ressuscitar. Ixi, esse Papa vai ser o anticristo. As pessoas associam falso profeta ao anticristo. Não entendem na leitura de Apocalipse a relação das duas figuras, das duas bestas que surgem da terra e outra que surge do mar. Então, existe uma confusão, atravessando um ponto com o outro. Uma hora falam que o anticristo é o falso profeta, outra hora falam que o falso profeta é o anticristo. Então, assim, falta de compreensão do texto, né? Então, é sempre bom. Uma aula como essa é maravilhosa para que a gente compreenda e não seja confundido com essas especulações escatológicas, essas confusões escatológicas, tá certo? Eu falo sempre, crente que espera em Jesus não tem medo, ele sempre aguarda Cristo e ele sabe que a qualquer momento Jesus virá e será levado. Amém? Vamos lá. Entrando aqui dentro do livro, né, de Tessalonicenses, nós temos aqui o capítulo 1, falando da fidelidade dos irmãos de Tessalônica, certo? Paulo agradecendo, saudando os irmãos por causa da fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da perseverança. Vocês percebem que a igreja de Tessalônica era uma igreja nova, certo? E uma das características, igreja nova, ela pode não ter conhecimento ou maturidade na fé, mas é rica, toda igreja nova é rica nisso aqui, ó, fé, trabalho de caridade e paciência na esperança do Senhor Jesus Cristo, certo? Por isso que, escrevendo à igreja de Éfeso, o apóstolo João, pela revelação de Jesus, ele escreve dizendo a mensagem de que o povo voltasse ao primeiro amor. O primeiro amor é aquela fé inicial, é aquela fé mais substancial, aquela fé prática, aquela fé do trabalho, aquela fé da experiência primeira, né? Então,
Essa era a saudação de Paulo, o agradecimento, a fidelidade dos irmãos, o amor, a paciência. Paulo, no versículo 4, fala da convicção que tinha quanto à eleição, né, por parte de Deus, dos Tessalonicenses, pois o evangelho havia sido pregado naquele lugar, não só com palavras, mas com o poder do Espírito Santo, outra coisa maravilhosa, uma igreja fervorosa, como demonstração da eficácia da pregação e do poder restaurador da palavra de Deus. Os irmãos demonstraram resultados, tornando-se verdadeiros imitadores do Senhor, né? E exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Os versículos 6 e 7 fazem isso, né? Fazendo espalhar a fé e o conhecimento de Deus, né? A maturidade, o conhecimento, a compreensão se vem com o tempo, mas as obras, a prática, ela é o primeiro ato, o primeiro ponto, certo? No capítulo 2, a integridade no ministério de Paulo, em Tessalônica, no capítulo 2, percebemos que houve uma tentativa por parte dos adversários judeus, né, de acabar com a influência de Paulo, querendo destruir a pessoa, a figura de Paulo diante da igreja de Tessalônica, e por isso ele se defende dessas acusações. Paulo gostava muito disso, de se defender seu apostolado, por quê? Paulo não era muito aceito como um apóstolo, né? Por muitos judeus, né? Ou por cristãos judeus convertidos, certo? Existia uma resistência acerca da figura de Paulo, né? Eu posso dizer que até uma questão de uma inveja ou um ciúme do apóstolo Paulo pelo tanto que ele contribuiu para a obra de Deus, né? Vamos continuar aqui. Por isso ele se defende dessas acusações, justificando a sua conduta no tempo que esteve naquele lugar, apontando e reafirmando o caráter do seu ministério. Ele relembra os irmãos do quanto padeceu perseguição e de como se tornou ousado no evangelho. No versículo 1 e 2 diz assim, ó, como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo demonstra a pureza dos seus motivos na pregação do evangelho, pregando para agradar a Deus. É por isso que Paulo, irmãos, ele fazia tendas, certo? Esse aqui é um dos pontos importantes de entender isso. Paulo fazia tendas, trabalhava porque as pessoas acusavam que Paulo queria se beneficiar da igreja, certo? Então, Paulo se absteve, isso foi um propósito do coração dele, de viver o evangelho. Ele recebia, sim, ajuda, ele recebeu muita ajuda, recebeu ofertas, mas essa abnegação de Paulo quanto a viver do evangelho, ele defende isso, e 1 Coríntios capítulo 9, ou 2 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 8, 9, falam sobre isso. Ele vai falar de forma incisiva acerca do obreiro viver da obra, certo? Isso aí é mais do que inquestionável. Mas ele mesmo, por conta dessas acusações, dessa perseguição, dessa tentativa de diminuir a figura do apóstolo Paulo, ele trabalhava para se sustentar, certo? Era um servo de Deus extraordinário, tá bom? Ele não estava preocupado em bajular para obter retorno financeiro, cargos políticos ou aplausos. Não se interessava pela glória dos homens, tão somente preocupava-se em agradar ao Pai. Totalmente abnegado, Paulo, totalmente abnegado, né? Continuando aqui, nos capítulos 3, 4 e 5, nós temos aqui a normalidade dos sofrimentos dos fiéis, exortação à santidade, o amor fraternal e ao trabalho, e a ressurreição e a vinda de Cristo, né? No capítulo 3, ficamos sabendo de que Paulo, tendo ficado em Atenas, envia Timóteo para confortar e exortar os irmãos na fé, e diz a partir do versículo 3, né? Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo, desejoso de formar discípulos maduros e conhecedores das realidades espirituais, instruiu os irmãos
que os seguidores de Cristo não devem considerar como coisas estranhas ou anormais à vida, tribulação, perseguição, aflições daqueles que são fiéis. Antes, pelo contrário, os crentes verdadeiros que rejeitam todo o mundanismo no meio da igreja sofrerão intensas perseguições. Paulo fala que os irmãos não estranhem quando vier sobre eles tribulações, quando vier perseguições, quando vier problemas, porque todos nós estamos expostos a essas questões, tá? Tudo isso dentro do propósito de Deus, tudo isso dentro da vocação, do chamado, certo? Deus conhece tudo e todos. Então, há um propósito para todas as coisas, certo? Que isso fique bem claro. E diante dessas declarações de Timóteo acerca dos irmãos, Paulo ficou consolado e viu que continuavam firmes no propósito de servir ao Senhor. Termina o capítulo desejando que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, certo? Vamos lá. Por causa da quantidade de pagãos que havia na igreja e porque os ensinamentos cristãos ainda não estavam totalmente fundamentados e arraigados, muitos irmãos ainda viviam numa vida dissoluta, sem critérios morais, né? Quando Paulo diz no versículo 3 que eles deviam se abster da prostituição, não considerava erradas as relações sexuais antes do matrimônio, né? Antes do matrimônio, viver de forma desordenada em relação à vida sexual. Havia casos de adultérios, apesar deste ser condenado entre eles, não nos chamou Deus para a imundícia, versículo 7. Paulo dá aquela reforçada, né? Acerca do homossexualismo também não era condenado nem mesmo pelos melhores filósofos e moralistas pagãos, né? Veja o contexto de Tessalônica, histórico, geográfico, né, e cultural. Paulo precisava combater toda esta filosofia, todo esse moralismo pagão, certo? Como existe hoje, né? Como existe hoje. Hoje a igreja precisa reafirmar os ensinos de Cristo, a doutrina dos apóstolos, porque existe no nosso meio essas coisas estranhas querendo ser, de forma sutil, ou até mesmo escancarada ou descaradamente, esses ensinos querem entrar dentro da igreja, tá? E nós não podemos concordar com isso, certo? Precisamos viver em santidade. Paulo diz, ó, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso para santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Cajadada do apóstolo Paulo aqui, à igreja, certo? Vamos lá. A vida do cristão existe uma mudança de caráter, comportamento, isto é, um novo nascimento, né? Falar que é servo de Deus e que se ama sem cumprir os seus mandamentos é abominação diante do Senhor. Falar que serve a Deus de boca é muito fácil. Nós precisamos servir através da nossa obra, da nossa conduta, do nosso comportamento. Os padrões morais de santidade a Deus não devem ser rebaixados a fim de ser adequados a ideias ou às tendências que o mundo oferece, né? A igreja, ao contrário, deve obedecer aos padrões divinos de retidão, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Um outro ensinamento que deixava muito a desejar na igreja de Tessalônica era acerca das questões escatológicas. E aqui entra no ponto que vocês talvez estejam bem curiosos, né? Os tessalonicenses não compreendiam a relação existente entre a ressurreição dos cristãos falecidos e o arrebatamento dos vivos. Tudo indica que acreditavam que os mortos ressuscitariam, mas depois da vinda de Jesus. Entretanto, Paulo lhes informa que os mortos em Cristo ressuscitarão na mesma ocasião em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. A partir do versículo 13 do capítulo 4, Paulo diz o seguinte, e aqui nós entramos dentro do tema escatológico, com mais profundidade, tá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, certo? Não, Paulo adverte aqui, ó, não quero que os irmãos sejam ignorantes. O termo ignorante aqui refere-se a não conhecer sobre o assunto, certo? Paulo diz, eu não quero que vocês sejam leigos acerca dos nossos irmãos que já partiram em Cristo Jesus, certo? Para que vocês não se entristeçam, como os demais que não têm esperança, certo? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha que interessante isso aqui. Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha que interessante aqui. Eu vou repetir esse texto aqui e eu vou frisar essa frase aqui. Eu quero ouvir um comentário de vocês aí, que eu estou falando demais e vocês estão só calados ouvindo. Eu gosto de aula compartilhada, ó, aula debatida. Vamos lá. Assim também, aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Por favor, alguém me explica o que essa frase quer dizer, por gentileza? Alguém se atreve? Se o pastor Diogo quiser fazer um comentário, fique à vontade, pastor Diogo. É uma pergunta muito desafiadora, né? Com relação à questão. Percebe-se o que é como se há grupos, né, de quem já morreu, vai restar com ele, e também deixou outro grupo, né, dos vivos que serão transformados, né? Para essa percepção de ideia, né, de Paulo escrevendo a sua carta. Não sei se o senhor percebe, se eu concordo, né? Só que está na presença. E o senhor falou uma coisa, depois sobre o anticristo, né? Interessante que João ele escreve, né, nas suas cartas que o espírito de anticristo já impera, que ele já está no mundo, né? Já. Muitos É anticristos importante já que a vieram, gente né? fique frisado, né, no nosso momento que estamos falando sobre a carta escatológica de Paulo, as Tessalonicenses. Muito bom. Olha, o, a frase, ela fundamenta a nossa doutrina da imortalidade da alma. Quem já ouviu falar sobre a doutrina da imortalidade da alma? Levanta a mãozinha aí, por favor. Ou você já ouviu esse termo alguma vez? Alguém levantou a mão, pastor Diogo, né? O Edivaldo também levantou a mão. Quem já ouviu falar sobre a imortalidade da alma? A doutrina da imortalidade da alma, ela afirma que aqueles que morreram, seus corpos foram sepultados e o seu espírito vai até o paraíso, certo? E está aguardando no paraíso esse acontecimento aqui que Paulo está descrevendo, certo? Então, assim, se Paulo afirma que assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Entenda o seguinte: Cristo Jesus venceu a morte. Jesus ele afirma aos seus discípulos que aquele que crê nele jamais morrerá, certo? Jesus disse para Marta: Marta, quem crê em mim jamais morrerá. No capítulo 5 do Evangelho de João, ele vai repetir esta mesma frase. Por quê? Morrer virou um assunto meramente humano, certo? Um assunto completamente humano. A ideia que se tem agora é o descanso ou repouso da alma, tá certo? E não esta compreensão humana de o homem ter que dormir, tá certo? Porque quem precisa de repouso é o corpo, tá certo? Quem precisa de repouso é o corpo, o espírito não precisa de repouso.
Aí eu apresento aqui 2 textos para você. O primeiro é Cristo Jesus com o ladrão na cruz. Jesus diz assim para ele: olha, verdadeiramente eu te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. O ladrão foi a primeira pessoa a entrar no paraíso com Jesus. E aí o que é que nós entendemos? Efésios diz o seguinte, que subindo ao alto levou consigo o cativo, o cativeiro. Quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, Jesus não estava falando de uma parábola, Jesus estava falando de um assunto que nós entendemos hoje como metafísico, ou um esclarecimento acerca das coisas espirituais e do reino espiritual, que o lugar dos mortos era paralelo ao o seio de Abraão, que é o paraíso. Olha o que é que Paulo vai dizer no capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele conheceu um homem que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, que ele foi até o terceiro céu e lá ele viu o paraíso, viu coisas inefáveis, coisas que não compete ao homem falar. Na verdade, esse termo inefável se direciona a lugar indescritível. Paulo não consegue nem descrever com palavras ou trazer para alguma coisa conhecida aqui desse mundo para que as pessoas compreendam o que Paulo estava tendo de revelação, o que Paulo estava vendo com seus próprios olhos, certo? Que compreensão nós temos? Que aqueles que morrem em Cristo estão no paraíso em descanso, esse termo descanso. Aí eu falo muito aqui e eu repito para vocês, crente em Jesus não morre, crente em Jesus descansa. Ele espera, ele aguarda a vida de Jesus. Aí olha o que Paulo vai dizer. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, o que é que vai acontecer? Deus os tornará a trazer com ele. Com ele quem, irmão? Me respondam aí, por favor. Quem vai voltar com quem aqui no texto? Certo? Vamos lá. Deus, depois de dada a ordem, vai liberar todos os que foram levados, aqueles que já morreram. O anjo do Senhor liberará o som da trombeta, e essa trombeta vai ser dada uma ordem, e nessa ordem aqueles que dormem estão no paraíso, eles em seus espíritos, eles vão voltar para os seus corpos, porque a ressurreição é exatamente isso, é a junção do espírito com o corpo, a matéria espiritual com a matéria humana, certo? Aí ele diz, olha, Deus os tornará, dizemos essas palavras do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, o que é que Paulo está jogando aqui? Se a gente estiver vivo ainda, se Jesus vier e nós estivermos vivos, nós não vamos preceder os que dormem. Nós não vamos subir primeiro do que eles. Nós não vamos ir primeiro do que eles. Nós não vamos ser transformados primeiro do que eles, certo? Nós não vamos nós não vamos preceder os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Que Senhor é esse, irmão? É o nosso Jesus, certo? Vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? A ressurreição é para aqueles que morreram. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que é que acontece com os que ficarem vivos? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O fenômeno da ressurreição é que aqueles que já morreram voltarão para os seus corpos, e em seus corpos eles serão glorificados, serão transformados, e eles vão se reunir com Cristo para as bodas do Cordeiro. E eu acredito que isso aí será um assunto tratado, ou já foi tratado, né?
Foi falado aí sobre passaram já por Coríntio, né? O tribunal de Cristo, né? Então já deve ter falado sobre as bodas do Cordeiro. Alguma coisa deve ter sido pincelada em relação a isso, certo? Qual era a preocupação de Paulo? Paulo estava dizendo para a igreja: não tirem do coração essa ideia, não movam do coração de vocês a esperança, não sejam como os demais. Vamos permanecer acreditando que aqueles que morreram, eles estão aguardando o momento em que o Senhor dará a ordem. Eles voltarão para os seus corpos. E nos seus corpos, eles vão voltar para Cristo. Olha, irmãos, entenda uma coisa. O que é a parousia? A parousia, ela é um fenômeno que pode ser direcionada ao arrebatamento ou pode ser direcionada para a vinda de Cristo, tá certo? Porque nós cremos que esse advento, a parousia, ela é o advento final, certo? É quando Cristo vier reinar na terra. Por que que eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista? Porque eu acredito no arrebatamento da igreja antes da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela é um fenômeno único. Jesus não vai voltar duas vezes, meu povo. Jesus não vai vir duas vezes, ele já veio uma. Quando ele voltar, ele vai vir para reinar, certo? Esse fato que Paulo está citando aqui, ele não é a vinda de Jesus, ele é o arrebatamento da igreja, tá certo? E aqui está falando dentro de uma esfera ou de uma dimensão espiritual, em que aqueles que já tiveram, que já morreram, e a ênfase de Paulo é com relação àqueles que já morreram, ele vai dizer, olha, eles vão voltar para os seus corpos, porque Deus o tornará a trazer com ele, e depois eles vão se reunir com Jesus de novo, aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, certo? Para sempre com o Senhor. Se o pastor Diogo me permitir, eu tenho um texto em Apocalipse que eu vou ler lá no final. A gente vai passar para o 2 Tessalonicenses ainda, porque é um dos textos que vai confirmar ou enfatizar mais sobre este assunto. Mas antes eu queria perguntar o que é que os irmãos estão achando, se tem alguma dúvida, se querem fazer algum acréscimo ou algum questionamento. Por favor, me ajudem. Irmãos, o seu Josué quer ver os questionamentos de vocês, as perguntas, as dúvidas. Eu creio que essa escatologia ela deixa muitas interrogações. Meu pastor, interessante, aqui Mateus, no capítulo 24, ele dá assim uma visualização, uma panorâmica. A gente vê que no capítulo 24, Jesus do Monte das Oliveiras, ele fala para os seus discípulos, ele fala aqui dos sinais, e já nos versículos 12, 13, 14, a gente pensa, então virá o fim. E após, quando termina esse termo fim, quando virá o fim, já no versículo 15 diante, já aparece a grande tribulação. Parece que a ordem dos acontecimentos é muito evidente, sendo pronunciado por Jesus, essa questão dos sinais. Realmente sempre houve guerra, sempre houve terremoto, sempre houve fome, tem toda a história da humanidade. Mas a gente vê a escala, né, de guerra, de guerra, de fome, de pestes, nestes últimos tempos, né, conforme também Daniel fala do aumento, né, da ciência se multiplicando. Então a gente vê que tudo isso muito evidente desde o século XX, Dos últimos 100 anos, né? ao século XX. O aumento da tecnologia é muito evidente. A questão hoje até se robô com expressões faciais igual ao ser humano. Então, tudo isso. Fora outro
nos códigos que tem nas vidas. Então, eu creio, meu pastor, que a igreja tem que estar preparada, que Jesus, o noivo, já está à porta. Né? Com certeza, com certeza. Esse foi o alerta de Jesus, né? Jesus não poderia nem passar tanto, porque era muita coisa para passar. Jesus uma vez disse assim: olha, eu ainda tenho muita coisa a dizer para vocês, mas agora vocês não vão aguentar. Seria uma overdose de informação, né? Então, foi passado para os apóstolos essa responsabilidade de conduzir o povo no conhecimento, né? Então, aqui nós temos, dentro da primeira epístola, dentro da primeira carta, uma preocupação. Qual era? Em relação ao assunto escatológico, é que a gente não pode perder a esperança em relação àqueles que já morreram, certo? Eles vão participar de todo o evento, certo? Irmãos, olha, nada na Bíblia é desconexo, tudo está interligado. No período da grande tribulação, escute isso aqui, no período da grande tribulação, 7 taças da ira de Deus vão ser derramadas, tá certo? 7 taças. E essas 7 taças vão ser derramadas sobre toda a humanidade. Como falou o pastor Diogo aí, com relação aos eventos e aos fenômenos escatológicos que a gente vai ver no Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, aí é que você vê as catástrofes acontecendo mesmo, certo? Antes do princípio das dores, o princípio das dores não é nada em relação ao que vai acontecer no período da grande tribulação. E aí você já entra em Apocalipse, você vai ver lá os fenômenos que vão acontecer no período da grande tribulação, de forma bem mais explicada, certo? E essas taças, nós vemos Jesus tomando ela para a igreja do Senhor. Eu falo muito sobre isso, eu digo assim, irmãos, o cálice da ira de Deus que ia ser derramado sobre a igreja, Jesus tomou sobre nós, quando ele disse, tomou por nós, perdão. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, ele tomou o cálice da ira de Deus por nós. Esse cálice, ele vai ser derramado em toda a humanidade e a igreja estará totalmente isenta disso. A igreja não participará da grande tribulação. O que vai acontecer com a igreja será poupada, a igreja será tirada quando Jesus derramar sua ira sobre a humanidade, certo? E eu tenho como provar isso, tá bom? A Bíblia, aliás, a Bíblia fala sobre isso, amém? Alguém mais quer fazer alguma observação? Porque a gente já vai direto para Tessalonicenses 2, né? Para a gente ganhar tempo, tá certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum acréscimo, fique à vontade. Não tenham vergonha, meu povo. Dúvida é coisa comum. Então vamos lá, né? Vamos lá para a segunda epístola. A segunda epístola diz assim, ó, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele traz a saudação, demonstra conforme na primeira gratidão, né? Reforça a fé dos irmãos. Nesta epístola, os propósitos de Paulo são semelhantes aos do anterior: animar os novos convertidos perseguidos, exortá-los a dar bom testemunho, ganhando seu próprio sustento, e corrigir os erros doutrinários quanto às questões escatológicas, certo? Como falou o pastor Diogo, meu irmão, essa questão escatológica é controversa demais, controversa demais. Por isso é necessário que haja uma bagagem de entendimento acerca do assunto para que você possa passar isso com precisão ou com entendimento, certo? O Apocalipse, irmãos, ele é uma ponta de um iceberg, quando você descobre. Existe muito mais no profundo do que você possa imaginar, certo? É aquele fio que você vai descortinando ali, tá tudo interligado, certo? É muito interessante o Apocalipse, é muito interessante. Ó.
E o que se deve, então, ressaltar nessa epístola é seu aspecto escatológico. Em Tessalônica, alguns falsos ensinadores afirmavam que o tempo da grande tribulação e o dia do Senhor haviam começado, certo? Isso naquela época, viu? Paulo escreve, então, para corrigir tal erro e afirma que 3 eventos marcarão e antecederão a chegada do dia do Senhor. Haverá uma grande apostasia e rebelião, certo? A restrição determinada por Deus para resistir à injustiça e o homem do pecado se revelará. Quais são os 3 fatos? Isso aqui a gente precisa entender para compreender o final dos tempos, certo? Haverá grande apostasia e rebelião. Eu poderia, como escritor desse livro aqui, desse conteúdo, eu poderia colocar primeiro a rebelião, depois a apostasia. Porque toda apostasia, ela é precedida por rebelião, certo? Toda apostasia é precedida por rebelião. O segundo fato é a restrição determinada por Deus para resistir à injustiça, certo? Aqueles que vão resistir à injustiça. E o homem do pecado se revelará, certo? Apostasia, a resistência à injustiça e a manifestação do homem do pecado, certo? Alguns defendem a ideia de que o anticristo vai se manifestar antes, outros acreditam que ele vai se manifestar durante e outros acreditam que ele vai se manifestar depois. Existe linha escatológica para todo tipo de compreensão. Mas vamos lá. Paulo aproveita para exortar severamente aqueles que, aceitando esses ensinamentos, insistiam em viver uma vida ociosa e desregrada. Vejamos o que ele escreve no capítulo 2, a partir do versículo 2. E aqui, ó. Não vos movais facilmente de vosso entendimento e nem vos perturbeis, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o quê? A apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E com todo o engano da justiça para com os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha para quem será a manifestação do anticristo, gente. A manifestação do homem do pecado e do filho da perdição é para os que perecem. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A manifestação do anticristo, do filho da perdição, o engano e a injustiça será para aqueles que perecem, para aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem, aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Certo? Esse mesmo Espírito foi aquele que se manifestou lá em Micaías, quando houve aquela confusão de interpretação profética, né? Aquela mentira quando o rei Josafá se uniu com o rei Acabe para pelejarem, né, juntos, né? Houve uma junção. E Micaías disse que eles iam morrer, que não ia dar certo, né? E os profetas, sendo ludibriados pelo espírito da mentira, foram até Josafá e Acabe e falaram que se eles fossem, eles iam vencer, né? Só que só Micaías falou que eles iam morrer e iam perder, né? Então, esse espírito que será manifestado nos últimos tempos vai fazer com que aqueles que estiverem aqui acreditem nas manifestações milagrosas, operações que vão acontecer extraordinárias, sobrenaturais na figura do anticristo, certo? Houve aí uma expressão usada pelo pastor Diogo sobre o espírito do anticristo que atua desde de muito tempo, né? Desde muito tempo até os dias de hoje. Eu vou afirmar uma coisa aqui para vocês, gente. Em Apocalipse, deixa claro que o espírito do anticristo, ele vai ser personificado. O último anticristo, eu vou colocar assim para que você entenda, ó. O último anticristo, ele será
uma personificação do próprio Satanás, certo? A mesma ideia de que Cristo veio ao mundo em carne, Satanás quer se manifestar em carne na pessoa do anticristo. E isso vai acontecer, certo? Ele vai ser ferido de morte, ele vai ressuscitar. E nessa ressuscitação aí, haverá a manifestação corpórea, certo? Ele vai ser o próprio Satanás reinando na terra, certo? Por isso que a marca da besta está relacionado a isso, né? Ao 666, tá? Que é essas questões humanas ligadas a Satanás e ao espírito ao anticristo, né? O homem, a figura do falso profeta, a figura do anticristo e a figura de Satanás, certo? E outras coisas que não cabe agora a gente falar, tá bom? Gente, alguma dúvida em relação a isso? A gente pode continuar aqui, porque o texto de Tessalonicenses, ele deixa muita coisa interessante aqui para a gente aprender, tá bom? Dúvidas, perguntas, acréscimos, questionamentos, interrogações, pontuações. Vamos lá? Aqui a gente está lendo uma parte do texto, né? O próprio texto ele é bem mais, ele tem informações muito mais detalhadas, tá? Alguém quer falar? Eu vou ler aqui, gente, o capítulo 2 e vou continuar a partir do versículo 3. Ó, ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem sem primeiro ver a apostasia e se revele o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é a figura do anticristo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha aqui o que Jesus falou lá em Mateus 24, né? Vocês não lembram que eu costumava dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo, certo? Olha ainda, a manifestação do anticristo, ela vai ser revelada ainda. Escute isso aqui. Nós fizemos esse questionamento aqui. Quem acha que o anticristo vai ser revelado ou manifestado antes da vinda de Jesus ou depois da vinda de Jesus? Nós fizemos esse questionamento, tá certo? E o texto ele vai dizer o seguinte: que todas estas coisas elas vão acontecer, mas a revelação, ou melhor dizendo, a concretização, quando ele vai se assentar no trono ou no templo, querendo ser Deus ou querendo se manifestar como Deus, isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Tá bom? Porque olha só, versículo 6. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, escuta aí, será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso aqui, irmãos. Olha só que interessante o texto. Paulo está dizendo aqui que há alguma coisa que detém a manifestação do anticristo, e quando essa coisa que detém a manifestação do anticristo for tirada, o anticristo será revelado. Revelado como? Revelado como um anticristo mesmo, como a personificação de Satanás, que vai querer se assentar, não, que vai se assentar no santuário, querer ser igual a Deus, querer ser idolatrado, certo? E na vinda de Jesus, na verdadeira parousia, ele vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor. Pergunta, e eu quero que vocês respondam, por favor, gente. Vamos lá, alguém vai colaborar comigo aí. Quem é esse que detém o anticristo? Por favor, me responda. Eu acho que é o Espírito Santo e a igreja, né? Que é os únicos que
estão detendo até agora o anticristo. Depois que a igreja sair daqui, aí a terra vai se tornar um caos. Muito bom, Edivaldo. Muito bom mesmo. Alguém quer acrescentar? Os irmãos concordam com o nosso irmão Edivaldo? Ou alguém acha que é só um especificamente, né? Ou é só a igreja, ou é só o anticristo, ou é só o Espírito Santo, né? O irmão Francisco Cardoso colocou o Espírito Santo. O irmão Edivaldo acredita que seja a igreja e o Espírito Santo. O irmão Cardoso acredita que seja o Espírito Santo. Alguém mais? Vamos lá? Existe uma obviedade dentro dessa resposta, tá? É tão óbvio que a gente tem medo de responder, certo? E já que para ganharmos tempo, eu vou afirmar aqui que a resposta do nosso irmão Edivaldo está corretíssima, tá certo? Gente, o Espírito Santo, ele tem a igreja como tabernáculo, certo? A igreja que foi lavada, remida, justificada, comprada, santificada por Cristo através do derramamento do seu sangue. O Espírito Santo de Deus só habita na igreja porque a igreja do Senhor Jesus foi limpa, foi purificada pelo sangue de Jesus. Gente, onde o Espírito Santo vai tabernacular, vai morar, vai permanecer, se não for a igreja do Senhor Jesus? Então, evidentemente que esse que prende a manifestação do anticristo é a presença do Espírito Santo de Deus que está tabernaculando na igreja do Senhor. Quando ele for tirado, aí o anticristo vai poder se manifestar como anticristo. Mas lembrando que todos, a igreja do Senhor Jesus, olha, escute isso aqui, quando você começar a ver, olha, o mundo se programa para a vinda de uma liderança, e fulano de tal, Zanzóis Pereira, ele vai ser o novo líder mundial, aí o mundo se organizando, o mundo se coordenando, esses eventos acontecendo de forma sincronizada, não é a palavra sincronizada que eu queria aplicar aqui, mas de forma como eu poderia dizer, eu estava com a palavra na ponta da língua, simultâneo. Esses eventos escatológicos, eles vão acontecer de forma simultânea, vão crescer em quantidade, vão acontecer um atrás do outro, assim, de forma simultânea, ao mesmo tempo, certo? Princípio de dores, a indicação do anticristo, certo? A igreja vai saber quem é, a igreja vai ver os rumores, a igreja vai ter essa indicação, gente, isso aí, olha o que Paulo diz em Tessalonicenses, gente, que a gente não pode, que não movam do coração de vocês, versículo 2, não se perturbem, como se o dia de Cristo estivesse perto. Isso aqui está falando para a igreja de Tessalônica. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será se antes que venha a apostasia se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, gente, a igreja com certeza vai saber que o anticristo vai ser manifestado, ou o anticristo vai se manifestar. Isso é óbvio, certo? Mas o governo, a atuação dele não será exercida, frisando de novo, o governo, a atuação, a atividade do anticristo não será exercida enquanto a igreja do Senhor Jesus não estiver aqui, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra, tá certo? Ele não vai reinar, ele não vai governar, ele não vai atuar enquanto a igreja de Jesus estiver na terra. Quando a igreja subir na parousia, ou na parousia da ida, porque a parousia é o seguinte, é tanto vir de lá para cá, como ir daqui para lá, tá certo? Para que fique claro isso aqui. Pode ser a vinda, como pode ser a ida, certo? A parousia da igreja vai ser a ida da igreja ao encontro de Jesus, e a parousia de Cristo vai ser a vinda de Cristo para o mundo, tá certo? Gente, isso aqui é tão extraordinário que no capítulo 19 de Apocalipse, eu queria que você lesse comigo. Pastor Diogo, tem como colocar uma Bíblia aí nesse computador para a gente acompanhar aqui todo mundo junto? Há possibilidade? Vou tentar conseguir aqui, meu parceiro.
Ou então os irmãos podem ler aí nas suas Bíblias, tá? Está no 19. Se o senhor não conseguir, me diga que eu leio aqui, os irmãos vão me ouvindo e vão acompanhando nas suas Bíblias, tá? Apocalipse 19, a partir do versículo 1. Uma coisa interessante aqui para vocês é que até o capítulo 18 de Apocalipse não existe uma ordem cronológica de acontecimentos e de fatos, tá? Mas quando começa o capítulo 19, a gente tem uma, uma ordem de fatos, certo? Uma ordem de fatos que acontece, tá certo? Olha, eu vou ler, eu vou ler aqui para vocês, tá? Apocalipse Achei 19. aqui. Deu certo aí? Olha aí, maravilha. Leia para nós, pastor Diogo. Isso diz: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiro e justo, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Pronto. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos seus servos, vós o que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi com que a voz de uma grande multidão, e com que a voz de muitas águas, e com que a voz de grandes trovões que diziam, aleluia, porque já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha que interessante. Olha que interessante. Só uma pausa aqui, pastor Diogo. Que acontecimento é esse aqui? Esse acontecimento é a igreja do Senhor Jesus no céu, certo? Aleluia, demos glória, o Senhor Jesus julgou, o Senhor nosso Deus julgou a grande prostituta que corrompia a terra, a igreja falsa. Se a igreja verdadeira é a noiva de Cristo, a igreja falsa é a prostituta, é aquela que corrompeu a terra com a idolatria, com a adoração a outros ídolos. E a igreja celebra que, olha, aqui nós demos glória ao Senhor, louvemos, exultemos, né? Aí ele diz assim, ó, no versículo 6, e ouvi uma voz que parecia uma grande multidão, como voz de muitas águas, fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Olha que interessante aqui, certo? Aí no versículo 8, vamos ler, pastor Diogo. Oi. O versículo 8 em diante. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Pronto. E eu lancei-me aos pés para o adorar. Mas ele disse-me,
olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E viu Pronto. o céu aberto, e eis que o cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome. Vamos lá. De sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestidos de linho fino branco puro. E da sua boca saiu uma espada, aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo, e o que pisa no lagado, vindo por outro, e da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas, Vamos lá. Pronto, até aqui tá bom. No capítulo 19, nós temos aqui, na primeira epígrafe, no primeiro texto, nós temos o fenômeno das bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro foi dado à igreja vestes de linho finíssimo, certo? Até aqui tudo ok, né? Nas bodas do Cordeiro foi dada à igreja vestes de linho finíssimo, vestes brancas. No segundo texto, onde se inicia a vinda de Jesus e a sua vitória sobre a besta, sobre o anticristo, certo? Aí, versículo 11. Vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido de um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, certo? Aí diz assim no versículo 14: os exércitos do céu o seguiam, montado em quê? Em seus cavalos brancos, vestidos de quê? Linho finíssimo, branco e puro. Irmãos, pergunta: quem são esses que estão vestidos aqui na vinda de Jesus para vencer o anticristo, vestidos de vestes finas e de linho fino? Se o texto do versículo 8 diz que essas vestes são os atos de justiça dos santos, é a própria igreja do Senhor Jesus que vai vir com Jesus nesse grande dia, certo? Como profetizou Judas, aliás, como profetizou Enoque em Judas, eis que virá o Senhor com todos os seus santos. Essa é uma profecia. O próprio Enoque viu Jesus vindo do céu com toda a sua noiva, com toda a sua igreja, com todos os seus irmãos, os exércitos do céu seguindo, montados em seus cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro, para vencer. Irmãos, se não tiver arrebatamento da igreja, o que é que a igreja já está fazendo lá no céu? Certo? Então, aqui fica essa palavra para todos vocês, que nós vamos ser tirados aqui, que nós vamos ser arrebatados, ou que a palavra arrebatados é tirados, antes que aconteça o derramamento da ira do Senhor. E onde é que nós vamos estar? Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, celebrando, dando glória, aleluia, recebendo diademas, recebendo vestes, recebendo a coroa, recebendo galardão da mão do Senhor, certo? E depois nós receberemos uma ordem de Deus. Olha, vamos reinar sobre a terra, e todos nós vamos descer com Cristo Jesus, nós vamos reinar com Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela vai estar
juntamente com Cristo na sua vinda, na sua parousia, no dia em que ele vier reinar sobre a face da terra. Se nós tirarmos o arrebatamento da igreja do contexto escatológico, nós temos que arrancar esta página da Bíblia Sagrada. E era sobre isso que Paulo estava falando. Isso aqui é um dos pontos principais, certo? Meus amados, espero ter contribuído, colaborado juntamente com vocês nesse conteúdo, nessa palavra. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se alguém quiser falar, comentar, questionar alguma coisa, ainda estou aqui para respondê-los, conversar com vocês, tirar os questionamentos, né? Ou colaborar de alguma forma com alguma informação. Fiquem à vontade. Assim, meus irmãos, vamos aqui aproveitar, né? O tempo é ouro, está terminando já, nosso pastor, merece descansar também. Por amor, ele tem dado esse investimento a todos nós e acreditamos que é importante você aproveitar esse tempo aí, que é tão pequeno, né? Passa tão pouco. Ele começou passando por uma taca 1 minuto, mas 1 hora e meia. Agora que você que o tempo corre, né? O tempo está cooperando com a vida de Jesus, viu? Por isso que é muito importante a igreja do Senhor, né, estar preparada em que esse conhecimento. Conhecimento é que gera verdadeiro temor do cristão a trilhar nos caminhos do Senhor. Mas eu acho que eles estão sem dúvida nenhuma. Deixa eu tirar 10 aí na avaliação aí. Assim eu espero e creio. Muito obrigado, meu pastor, viu? Pela sua cooperação. Muito grato a Deus pela Conemate Ceará, pela pessoa do professor Francisco Guilherme, e também me dado esse apoio, como também a sua pessoa, os pais da mesa, da Conemate. Obrigado de coração, todos vocês, também os nossos alunos. Tem aluno aí também de Oroz, né? Que também está participando também conosco. Eles não estão naquela totalidade. Meu sonho, acho, para eles é estar visitando todos os campos, motivando, né, os obreiros, as obreiras, a estar todos envolvidos no conhecimento, né? E esse ano é um ano de muita decisão da convenção, então pode ser que outro coordenador, não sei, né? Talvez seja nos últimos dias também, mas eu louvo a Deus que eu creio que a minha missão foi muito mais que cumprida. Cumpri minha palavra com vocês, né? E também com todos os alunos que já receberam seus certificados. E eu estou muito grato ao senhor, meu pastor, pelo seu apoio, pelo conhecimento que o senhor passou. É um assunto que não dá sono. A gente fica parado, escutando, quer aprender muito mais ainda. É escatologia. Obrigado. Eu queria que o senhor orasse por nós, nos abençoasse com a oração e abençoasse os nossos alunos. Eu disse para eles, todo aluno que coloca o propósito para buscar o conhecimento vai se levantar a tempestade, né? O importante é não desistir, não fazer igual Pedro. Se você vai caminhar sobre as águas, continua caminhando, focando em Jesus. Obrigado, pastor, pela sua brilhante aula, né? Eu creio que o senhor, sabe, que eu admiro muito o senhor, não como pastor, como também homem de Deus e como sobrinho. Estou muito feliz. Ore por nós e nos abençoe. Amém, meu pastor. Eu aqui fico feliz pelo carinho, consideração, tá bom? Espero ter contribuído com todos vocês. Quem sabe numa outra oportunidade, né? O Ceifa ganhou muito com a sua orientação aí, né? O seu direcionamento, né? Sua perseverança com esse trabalho que tem sido
perseguido, né? As pessoas falam que o louvor é muito perseguido. O perseguido é o ensino. O ensino na igreja é muito perseguido. Os trabalhos que são menos apoiados pela igreja, no modo geral, são os trabalhos de ensino, né? Você vê um culto de doutrina, você vê pouquíssimas pessoas na igreja, né? Então, eu vejo que esse é uma perseguição de verdade. A rejeição ao conteúdo, a rejeição ao ensino, e ver toda a sua perseverança, insistência com todo mundo, para que eles aprendam, para que eles permaneçam, para que eles entendam, né? Só ganha quem permanece e quem continua, né? Como Jesus disse, que o fruto permaneça, né? Essa sede pelo conhecimento, ela precisa sempre arder no coração. Como diz a palavra, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos orar. Pai, queremos te louvar, te agradecer por esse dia. Muito obrigado por esta rica oportunidade de estarmos junto com os meus irmãos, compartilhando a tua palavra. Aprendemos muito mais do Senhor hoje e ouvimos sobre a tua vinda, sobre a tua volta, sobre o nosso encontro contigo, Pai. Isso fortalece muito a nossa fé e que essa esperança sempre venha arder em nossos corações, Senhor. Que não venha ser tirada a esperança da nossa vida, que não venha ser movida do nosso coração, né, por nenhuma palavra, por nenhum engano, por nenhum vento de doutrina, que um dia nós estaremos reunidos contigo. Que tudo que foi ensinado aqui, Senhor, venha fixar no coração dos teus filhos, de toda a tua igreja, e que todos venham ter a esperança e a alegria da salvação sempre firmados, sempre vivas em seus corações. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Diogo, que tem trabalhado com muita maestria, Senhor, no direcionamento do Ceifa, e te louvamos pela vida do teu servo. Ajuda ele, recompensa todo o seu esforço, todo o seu trabalho, e nos ajuda, Pai, todo o tempo, em todo momento, em o nome de Jesus. Amém e amém.